terem pecado, havendo comido do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, Adão e Eva perderam o acesso, o caminho da árvore da vida de Gênesis 3:24, às outras dimensões, ficando presos apenas à matéria. E neste mundo, agora a matéria é a nossa realidade. Ora, ninguém é lançado fora de um ambiente, sem haver separação. Aqui entra a cosmologia da Terra plana. As portas do céu no domo ficaram fechadas, impedindo a saída do homem desse plano físico. Em Gênesis 3:14, Deus amaldiçoa a serpente e revela que haveriam duas sementes a partir de então, a descendência do maligno e a descendência dos homens, havendo inimizade entre as mesmas. Vemos que individualmente Adão e Eva receberam consequências diferenciadas por seus atos. Note que a terra produziria espécies que não fazem parte da criação original, os tais chamados de cardos e espinhos. Adão teria que defender o seu ambiente de tais pragas. Para a mulher, Deus diz que o seu desejo seria para o marido, e a mesma passaria a sentir o aumento das dores do parto. Perceba que algo provavelmente mudou na sua estrutura física. Mas o que foi realmente esse fruto do conhecimento do bem e do mal? O que realmente era esse ser chamado de serpente? Vamos traçar um paralelo com diversas culturas antigas e sua interação com esses seres serpentes e suas representações. A semente da serpente. Em Sinar, que é a Suméria, na Mesopotâmia, foram encontradas estátuas de deuses serpentes com 6 dedos, com características de lagarto, segurando um bebê em seus braços. Quetzalcóatl, a serpente emplumada, era a principal divindade asteca. Já os hindus cultuavam os nagas, entidades meio homens, meio cobras. Os egípcios, a Sobek, que possuía a cabeça de crocodilo. Os fenícios, a Agatudemon. Os sumérios adoravam a Enki, que era mais um deus reptiliano, e os gregos a Asclépio. Note que as culturas orientais estão permeadas de seres com características de serpente, com festivais pagãos e histórias de dragões. Na proa dos barcos nórdicos havia a cabeça de um dragão, e claro, a serpente mais famosa é a do Éden. A palavra do hebraico para serpente, utilizada no texto, foi nahash, que significa sussurro, sedução. É uma palavra sinônima também para serafim, também para serpentes. Estes serafins e querubins são as mais altas patentes angelicais, pois estão muito próximo do trono do Criador. Seraf significa os que ardem, brilhantes como fogo, campo de luz. Alguns desses se rebelaram e um ser astuto e sedutor, que andava em pedras afogueadas, esteve no Éden, possuindo exatamente essas características. Esse Nahash foi expulso do primeiro céu com outros seres angelicais. Agora, tire da mente aquela imagem onde Satanás era uma cobra enrolada numa árvore. A Bíblia, em Isaías 6, fala sobre serafins e nos dá um retrato desses seres com 6 asas, adorando ao Eterno e manipulando energia, o que foi retratado pelo profeta como brasas ardentes. Com os conhecimentos sobre tais seres, vemos que um deles possui um título e habilidades de serpente. Agora, analisemos a árvore e seu fruto. Um fruto qualquer que é comido não contamina o homem. O próprio Cristo disse em Mateus 15:11, o que contamina não é aquilo que entra na boca, mas aquilo que sai da boca do homem. O fruto daquela árvore foi algo muito diferente de um fruto de hoje. Em Ezequiel 28:13, é dito que o rei de Tiro esteve no Éden. Sabemos que essa passagem faz alusão também a Satanás. Em Mateus 3, 7 ao 8, João Batista classificou a elite religiosa de raça de víboras. Exortou que os mesmos produzissem frutos de arrependimento, que não se defendessem como se fossem filhos de Abraão, e ainda falou sobre o machado, que já está posto sobre a raiz das árvores. Satanás é retratado como a árvore do conhecimento do bem e do mal, e produziu um fruto, que é a obra má,
não uma maçã ou fruto literal. Aliás, a maçonaria utiliza muito a simbologia da maçã, inclusive para retratar Isaac Newton, descobrindo a suposta gravidade. Mateus 12:33, Cristo diz que pelos frutos conhecereis a árvore, pois cada árvore produz segundo a sua espécie. Se comermos uma maçã, abacaxi, laranja ou qualquer outra fruta, nenhum conhecimento se aumenta do bem ou do mal, e não passaremos a enxergar outras coisas. Agora o primeiro casal tomou e os fez sair da inocência, pois esse fruto os mostrou que eles estavam nus. Jesus disse aos fariseus, que governavam o povo naquela época, em João 8:44, Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Essa resposta foi para rebater a declaração feita pelos fariseus no verso 41. Nós não somos nascidos de fornicação. Temos um pai, que é Deus, e Jesus disse que se fossem filhos de Abraão, fariam as obras dele. Quem é homicida desde o princípio? Adão? Claro que não. É Caim. Gostamos de espiritualizar as passagens, porém Cristo disse que os fariseus não são da linhagem de Abraão. Está claro que está se referindo aos filhos, segundo a carne, os descendentes. Jesus negou essa origem deles e declarou uma outra origem, um outro pai. O motivo dos fariseus terem falado sobre a fornicação e sua suposta origem é porque eles sabiam muito bem qual foi o pecado original cometido no Éden e suas consequências das duas linhagens. Mas o que é fornicação? É a relação sexual antes de um casamento, antes de uma união oficial diante de Deus. 1 João 3,12 afirma que Caim era do maligno. E Caim chegou a este mundo nascido de fornicação. Não foi o sexo o pecado original, pois o matrimônio foi instituído pelo Criador, mas foi o adultério de Eva ao deixar-se ser seduzida pela serpente, misturando-se com outro ser. Satanás usurpou a matriz de Eva, segundo um propósito. Isso foi o pecado da mistura, da imoralidade. A infidelidade de Eva é narrada em contos fractais para crianças, onde um dragão sequestra a princesa e o príncipe a resgata. Sabemos que o príncipe que nos resgatou é Cristo. O jogo mais vendido da história, Mario Bros, Culpa Copa é o dragão vilão, que sequestra a princesa liberando o caos. Filmes como A Bela e a Fera também retratam esse fato. Os gregos contam sobre o jarro de Pandora, onde a mulher abriu o jarro e deixou escapar para esse mundo todos os males. Em Apocalipse 12, vemos um embate entre essas duas linhagens. Repare que Caim não aparece na genealogia de Adão no Gênesis, mas pula para Sete, o filho que nasceu depois de Abel. Caim era o descendente da serpente e desde o princípio tinha sua genética alterada. Caim e Abel eram gêmeos, mas de pais diferentes. E sim, isto é possível. Há relatos na medicina e é relativamente comum em animais. Mas acontecer em humanos é muito mais raro, mas não impossível. Tais casos são chamados de superfecundação heteropaternal, onde dois óvulos amadurecem e descem no mesmo ciclo menstrual, havendo relação com dois homens no mesmo período fértil. Os irmãos vieram no mesmo ventre, mas sendo sementes diferentes e inimigas, a semente boa e a semente má no mesmo campo. Entretanto, Deus fez uma promessa de restauração para a boa semente em Gênesis 3,15. E porém, inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Está clara a distinção entre duas linhagens, a da mulher e a da serpente. Quem semeou a má semente? Satanás. Isso é narrado em Mateus 13, o trigo e o joio. O campo é bom e há duas sementes. Na colheita final, haverá destinos diferentes. A boa semente será recolhida para o celeiro do Senhor, mas a má semente será queimada como palha.
O termo semente em Gênesis 3,15 no hebraico é será, que significa linhagem, linhas de sangue, geração, sêmen, filho, posteridade. Não como uma descendência espiritual, mas seres viventes biológicos, físicos, com uma interação física neste mundo. Isso é semelhante a Cristo, que se manifestou entre nós em carne e ossos. Então essa semente é a reprodução, algo que é passado através dos tempos por gerações. Para as sociedades secretas, a maçã simboliza o Taurus, e cortada na horizontal representa o pentagrama. Cortada na vertical representa a genitália feminina. Disso se explica o porquê é utilizada a maçã como símbolo para o fruto do pecado. Por tal motivo, maçons usam os aventais e se autodenominam os filhos da viúva. Caim, casando-se com uma de suas irmãs, deu sequência à linhagem maligna. E Sete continuou a linhagem humana. As linhagens reais dos egípcios eram da dinastia dos deuses. Os antigos imperadores chineses declaravam que possuíam o sangue dos dragões. E as elites de hoje têm sua origem na linhagem de Caim. São os de sangue azul, o sangue real, de sangue nobre, o sangue dos deuses. Dentro da maçonaria, é chamado de o Santo Graal. Tais elites e ocultistas sabem tão bem disto que criaram o personagem das HQ e filmes, Superman, um deboche de Cristo, onde é representado em seu peito uma suposta letra S, mas que na verdade é a serpente. Tal semente má são os cardos e espinhos que crescem na terra. São os que fazem guerra contra a semente da mulher, como em Apocalipse 12, ou seja, contra aqueles que guardam os mandamentos de Cristo. Produza frutos de arrependimento, pois o tempo da colheita está chegando. Podemos observar ligação da semente da serpente nas dinastias egípcias, através de sua mitologia e de seus trajes reais. Eram representados no Nemes, que é o capuz faraônico, na testa do faraó, com a incumbência de incutir terror nos inimigos do Estado. Edju, ou Wadjid, a deusa serpente, achavam-se correlacionadas indicando Wadjid, que simbolizava a descendência divina. Ureu é o adorno usado em forma de serpente, ostentado nas coroas dos deuses e de faraós do Antigo Egito, como um símbolo de soberania, de realeza, divindade e autoridade divina. Também adornava templos para protegê-los. A ostentação da Ureu era um símbolo da invencibilidade do faraó e de sua imortalidade, sempre relacionada à sua linhagem divina, do qual procede da mesma serpente do Éden. Podemos ver a presença da serpente no bastão de Esculápio. O principal símbolo de Esculápio é um bastão ou cajado, com uma serpente enrolada, que muitas vezes tem sido confundido erroneamente com o caduceu, que possui duas serpentes. A origem do símbolo é muito antiga, anterior aos gregos. Mais de 5.000 anos atrás, os mesopotâmios usavam um bastão com uma serpente, com o emblema de Ninjizda, o deus da fertilidade, do matrimônio e das pragas. Ninjizda, na mitologia mesopotâmica, era uma deidade do submundo, patrona da medicina e associada à natureza e à fertilidade. Seu nome significa o Senhor da Boa Árvore. Nos mitos sumérios, ele aparece como guardião do palácio de Anu, junto com Dumuzi. Era representado como uma serpente com cabeça humana. Seus símbolos eram duas serpentes enroscadas em torno de um bastão, como no caduceu mercuriano, ou uma serpente chifruda. O acesso do Axis Mundi, ou Eixo do Mundo, no centro-norte,
é fechado para a semente maligna. E eles não possuem o acesso à árvore da vida, que é a escolha, o livre-arbítrio, pois já traçaram sua escolha. O máximo que puderam fazer foi adentrar pelo portal das águas, que é nascer nesse mundo físico, através do útero de uma mulher, assim como Cristo o fez. Cristo nos mostrou como proceder e acessar nossa árvore da vida interna, através do amor, e nos abriu novamente, após a morte, a chance de ressurreição, para herdar a vida eterna que perdemos. Atravessando o portal da árvore da vida, rompendo a cúpula terrestre e tendo acesso às dimensões superiores. Agora, você já sabe o que escondem e quem adentrou a este mundo, e quais os acessos principais de nosso plano dimensional. Estamos numa guerra de linhagens, que querem esse mundo físico como seu reino. E nós, da linhagem da mulher, desejamos voltar para a nossa terra celestial, e herdar o mundo vindouro como verdadeira raça eleita. A cosmologia da Terra plana é uma batalha entre Israel espiritual transcendente, que possui uma Jerusalém celestial, contra a Babilônia transcendente e espiritual de uma raça de víboras e entidades más, que buscam nesta Jerusalém física, neste mundo caído, se estabelecer e lutar contra o retorno do Rei, do único Messias, que sempre rejeitaram. Este é o mundo e a guerra das sementes.